Em poucos minutos você vai descobrir algo que a maioria das pessoas nunca sequer imaginou que existe. Um método revolucionário que Carl Jung desenvolveu em seus últimos anos de vida para transformar completamente a forma como lidamos com nossos erros e fracassos. E no final deste vídeo, vou entregar uma técnica profunda e transformadora que Jung guardava apenas para seus discípulos mais próximos. Uma prática de ativação pessoal que pode mudar sua vida em questão de semanas. Você já percebeu como a maioria das pessoas reage quando comete um erro? Elas imediatamente começam a se justificar, a criar desculpas elaboradas, a procurar culpados externos. É como se houvesse um mecanismo automático na psique humana que não consegue simplesmente aceitar a realidade do erro. Jung observou esse padrão durante décadas de trabalho com pacientes e chegou a uma conclusão perturbadora. Nossas justificativas não apenas nos impedem de aprender, elas literalmente destroem nossa capacidade de evoluir psicologicamente. O que a maioria não compreende é que cada vez que justificamos um erro, estamos fortalecendo aquilo que Jung chamava de complexos autônomos, padrões inconscientes que assumem o controle de nossa personalidade. Esses complexos se alimentam de nossas desculpas como vampiros energéticos, crescendo mais fortes a cada justificativa que oferecemos. Jung descobriu que existe uma correlação direta entre a tendência de justificar erros e a estagnação no processo de individuação, o caminho sagrado que leva ao nosso verdadeiro eu. Imagine por um momento como seria sua vida se você pudesse simplesmente aceitar seus erros sem a necessidade compulsiva de explicá-los ou defendê-los. Jung percebeu que as pessoas que conseguiam fazer isso desenvolviam uma qualidade psíquica extraordinária, uma espécie de força interior que os tornava quase imunes às flutuações emocionais comuns. Elas se tornavam como rochas no meio de um rio turbulento, permitindo que a água fluísse ao redor sem serem movidas pela correnteza. Mas aqui está o que vai além de tudo isso. Jung descobriu que nossos erros não são acidentes aleatórios. Eles são manifestações precisas de conteúdos inconscientes que estão tentando se tornar conscientes. Cada erro é uma mensagem cifrada do inconsciente, uma tentativa da psique de nos mostrar algo sobre nós mesmos que ainda não reconhecemos. Quando justificamos o erro, estamos literalmente rejeitando a mensagem que nossa própria alma está tentando nos entregar. Durante seus anos finais, Jung desenvolveu o que ele chamava em seus diários privados de a disciplina do silêncio interior, uma prática que envolvia encontrar-se face a face com o erro sem nenhuma armadura psicológica, sem nenhuma defesa mental. Ele descobriu que nesse encontro nu com nossa imperfeição, algo extraordinário acontecia. A energia que normalmente gastamos em justificativas se transformava em uma força criativa poderosa, capaz de gerar insights profundos sobre a natureza de nossa personalidade. O que vem a seguir vai além de tudo que você já ouviu sobre desenvolvimento pessoal. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre aceitar um erro e simplesmente engolir o orgulho. A verdadeira aceitação do erro é um ato alquímico, uma transmutação interior que transforma o chumbo da falha no ouro da sabedoria. Esse processo não acontece no nível mental, mas no que ele chamava de laboratório interior, o espaço sagrado onde a personalidade consciente encontra as forças arquetípicas do inconsciente. Você já notou como certas pessoas parecem ter uma qualidade magnética, uma presença que atrai respeito natural? Jung observou que essas pessoas invariavelmente possuíam uma relação diferente com seus próprios erros. Elas não os escondiam nem os exibiam. Simplesmente os integrava como parte de sua experiência humana completa. Essa integração criava o que Jung chamava de personalidade autêntica, um estado de ser onde não há mais divisão entre a persona que mostramos ao mundo e nossa verdadeira natureza interior. Mas mesmo isso é apenas a ponta do iceberg. Jung descobriu que quando paramos de justificar nossos erros, começamos a acessar camadas mais profundas da psique que normalmente permanecem dormentes. É como se a energia que gastávamos em defesas psicológicas fosse redirecionada para despertar capacidades latentes, intuição ampliada,
percepção simbólica aguçada e uma conexão mais direta com aquilo que ele chamava de self, o núcleo arquetípico de nossa individualidade. O fascinante é que essa descoberta de Jung encontra eco nas tradições místicas mais antigas da humanidade. Os antigos alquimistas falavam da nigredo, o estágio de escuridão necessário onde o praticante deve encontrar-se com sua própria imperfeição sem tentar transformá-la prematuramente. Os textos gnósticos mencionam a importância de conhecer a si mesmo, não apenas nas qualidades luminosas, mas especialmente nos aspectos sombrios que preferimos ignorar. Na tradição vedântica, existe um conceito chamado Sakshi Bhava, o estado de testemunha, onde observamos nossos próprios erros e falhas com a mesma equanimidade com que observaríamos as nuvens passando no céu. Essa postura de observação desapegada não é indiferença. É um amor tão profundo por nossa própria evolução que não precisamos mais proteger nossa imagem de perfeição. E aqui está algo que vai abalar sua compreensão sobre crescimento pessoal. Pesquisas recentes em neuroplasticidade começam a confirmar o que Jung intuía décadas atrás. Quando paramos de ativar os circuitos neurais da justificativa defensiva, o cérebro literalmente reconecta suas redes de processamento. Estudos mostram que pessoas que praticam a aceitação não defensiva de erros desenvolvem maior atividade no córtex pré-frontal medial, a região associada à autoconsciência e à regulação emocional. Laboratórios de neurociência hoje começam a observar aquilo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade da psique de integrar conteúdos opostos em uma síntese superior. Quando observamos nossos erros sem resistência, ativamos essa função transcendente, permitindo que perspectivas aparentemente contraditórias se unifiquem em uma compreensão mais ampla de nós mesmos. Você pode começar a aplicar esse princípio ainda hoje, bem agora enquanto assiste a este vídeo. Da próxima vez que cometer um erro, seja pequeno como derramar café na camisa ou grande como uma decisão profissional equivocada, experimente fazer algo radical. Simplesmente reconheça o erro sem adicionar nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhuma tentativa de minimizá-lo ou transferir responsabilidade. Observe o que acontece em seu corpo quando você resiste ao impulso automático de se defender. Sinta a energia que normalmente seria canalizada para construir argumentos defensivos. Jung descobriu que essa energia, quando não é dissipada em justificativas, se transforma naturalmente em uma força de crescimento interior. É como se a psique tivesse um mecanismo interno de autorregeneração que só pode operar quando paramos de interferir com nossos mecanismos de defesa habituais. Mas prepare-se para o que está por vir, porque existe algo ainda mais profundo operando nesse processo. Jung percebeu que nossos erros seguem padrões arquetípicos específicos. Eles não são aleatórios, mas emergem de constelações inconscientes que refletem aspectos não integrados de nossa personalidade total. Quando paramos de justificar, começamos a ver esses padrões com clareza cristalina. O erro se torna, então, um portal de entrada para regiões da psique que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis. Jung chamava isso de enantiodromia, o princípio pelo qual qualquer posição psicológica extrema inevitavelmente se transforma em seu oposto. Nossos erros são manifestações desse princípio em ação, tentativas do inconsciente de nos mostrar aspectos de nós mesmos que nossa personalidade consciente rejeita ou ignora, e mesmo assim, isso é apenas a superfície de algo muito mais vasto. Jung descobriu que, quando desenvolvemos essa capacidade de não justificação, começamos a acessar o que ele chamava de conhecimento direto, uma forma de compreensão que não depende de processos mentais lineares, mas emerge diretamente da interface entre consciência e inconsciente. Pessoas que praticam essa disciplina relatam experiências extraordinárias, insights súbitos sobre padrões de vida que se repetem há décadas, compreensões profundas sobre relacionamentos que antes pareciam confusos e uma sensação crescente de estar alinhado com um propósito maior que transcende as preocupações do ego pessoal. É como se parar de justificar erros abrisse um canal direto
com a sabedoria arquetípica que reside nas camadas mais profundas da psique. Jung observou que seus pacientes, que conseguiam dominar essa prática, desenvolviam o que ele chamava de personalidade mana, não no sentido de poder sobre outros, mas no sentido de uma presença autêntica que naturalmente inspira confiança e respeito. Essas pessoas pareciam carregar consigo uma qualidade de verdade que era imediatamente reconhecível por outros, mesmo que inconscientemente. O que está escondido por trás de tudo isso vai além do que a maioria das pessoas pode imaginar. Cada vez que você resiste ao impulso de justificar um erro, você está literalmente reprogramando padrões arquetípicos que foram estabelecidos não apenas em sua história pessoal, mas que ecoam através de gerações de condicionamento coletivo. Jung descobriu que esses padrões defensivos são herdados através do que ele chamava de inconsciente coletivo, camadas da psique que compartilhamos com toda a humanidade. Quando você para de alimentar esses padrões com suas justificativas pessoais, algo notável acontece. Você começa a liberar não apenas sua própria energia psíquica, mas contribui para a transformação coletiva desses arquétipos defensivos. É como se cada ato individual de não justificação enviasse ondas de transformação através da rede invisível que conecta todas as psiques humanas. E aqui está algo que vai revolucionar sua compreensão sobre responsabilidade pessoal. Jung percebeu que a verdadeira responsabilidade não tem nada a ver com culpa ou autoflagelação. A responsabilidade autêntica é a capacidade de responder conscientemente às situações da vida a partir de nossa totalidade, incluindo nossos aspectos imperfeitos e sombrios. Quando paramos de justificar erros, desenvolvemos essa capacidade de resposta integral. Muitas pessoas relatam que, ao praticar essa disciplina, começam a perceber sincronicidades, coincidências significativas que Jung identificou como manifestações da ordem arquetípica, operando através da realidade cotidiana. É como se parar de desperdiçar energia em defesas desnecessárias nos alinhasse com fluxos mais profundos de significado que sempre estiveram presentes, mas que nossa mente defensiva nos impedia de perceber. O método de Jung vai além de qualquer técnica de desenvolvimento pessoal, porque não busca melhorar a personalidade existente, mas permitir o nascimento de uma personalidade totalmente nova. Uma personalidade que não precisa mais se defender, porque reconhece que sua imperfeição é parte integral de sua perfeição maior. Essa é a paradoxal sabedoria da individuação. Tornamo-nos completos, não eliminando nossas falhas, mas integrando-as conscientemente em nossa totalidade. E quando você acessar o que está por trás disso tudo, quando realmente compreender que seus erros são portais para dimensões mais profundas de seu ser, sua relação com o fracasso se transformará completamente. Você começará a ver cada erro como um presente disfarçado, uma oportunidade de encontrar aspectos de si mesmo que de outra forma permaneceriam para sempre ocultos nas sombras do inconsciente. Jung descobriu algo ainda mais perturbador durante seus estudos dos sonhos de pacientes que praticavam a não justificação. O inconsciente começava a produzir imagens e símbolos completamente diferentes. Em vez dos sonhos repetitivos e neuróticos que caracterizavam pessoas presas em padrões defensivos, esses indivíduos começavam a sonhar com símbolos de transformação. Serpentes que trocavam de pele, pássaros emergindo de cascas de ovo, árvores crescendo através de pedras. Era como se a psique, liberada da necessidade de manter defesas constantes, pudesse finalmente dedicar sua energia criativa aos processos naturais de renovação e crescimento. O que poucos compreendem é que nossas justificativas não são apenas hábitos mentais. Elas são rituais inconscientes que mantêm certas configurações arquetípicas ativas em nossa psique. Cada vez que explicamos um erro, estamos reforçando aquilo que Jung chamava de complexo do ego inflado, uma estrutura psíquica que nos mantém identificados com uma imagem idealizada de nós mesmos. Esse complexo se alimenta de nossa necessidade de parecer competentes e infalíveis, mas seu preço é a desconexão de nossa humanidade autêntica. Jung percebeu que existe uma diferença crucial entre o ego saudável e o ego inflado.
O ego saudável reconhece suas limitações e usa esse reconhecimento como combustível para crescimento genuíno. O ego inflado, por outro lado, vive em constante terror de ser exposto como imperfeito, gastando quantidades enormes de energia psíquica em elaboradas fachadas de competência. Quando paramos de justificar erros, o ego inflado literalmente começa a se dissolver, permitindo que o ego saudável emerja naturalmente. Mas aqui está onde as coisas se tornam verdadeiramente fascinantes. Jung descobriu que esse processo de dissolução do ego inflado ativa automaticamente aquilo que ele chamava de função inferior. Cada pessoa tem uma função psicológica menos desenvolvida, pensamento, sentimento, sensação ou intuição, que geralmente permanece inconsciente e primitiva. Nossos erros mais significativos quase sempre emergem dessa função inferior, e nossas justificativas são tentativas desesperadas de evitar confrontar essa parte menos desenvolvida de nós mesmos. Quando paramos de justificar, somos forçados a encontrar nossa função inferior face a face. Esse encontro é inicialmente desconfortável, até mesmo aterrorizante, porque significa reconhecer aspectos de nós mesmos que nossa personalidade consciente considera inadequados ou embaraçosos. Mas Jung descobriu que essa função inferior contém energias criativas extraordinárias. É literalmente onde reside nosso potencial de crescimento mais radical. Pessoas que aprendem a abraçar sua função inferior relatam transformações que parecem quase mágicas. Um executivo altamente racional que sempre justificava suas decisões emocionalmente inadequadas começou a desenvolver uma sensibilidade interpessoal que revolucionou sua liderança. Uma artista altamente intuitiva que sempre desculpava sua desorganização prática desenvolveu uma disciplina estrutural que multiplicou sua produtividade criativa. Em cada caso, parar de justificar o erro permitiu que a energia da função inferior fosse conscientemente integrada. E mesmo assim, estamos apenas arranhando a superfície de algo imensamente mais profundo. Jung percebeu que nossos erros seguem ciclos que correspondem aos ritmos arquetípicos da própria vida. Existe um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para construir e um tempo para destruir. Muitos dos erros que cometemos não são realmente falhas, mas manifestações de ritmos naturais que nossa mente linear não consegue compreender. Por exemplo, Jung observou que muitas pessoas cometem erros de autossabotagem, justamente quando estão prestes a alcançar sucessos que sua psique inconsciente julga prematuros ou inadequados para seu atual nível de desenvolvimento interior. Esses erros são, na verdade, mecanismos de proteção arquetípicos, tentativas do self de nos manter alinhados com o nosso verdadeiro timing de desenvolvimento. Quando justificamos esses erros, perdemos completamente sua mensagem regulatória. A prática de não justificação nos ensina a ler esses ritmos arquetípicos diretamente, sem a interferência de nossas interpretações mentais. Jung descobriu que pessoas que desenvolvem essa capacidade começam a viver em sincronização natural com os ciclos mais profundos de sua individuação. Elas cometem menos erros genuínos porque estão mais alinhadas com os ritmos orgânicos de seu desenvolvimento e, quando cometem erros, conseguem decodificar rapidamente as mensagens regulatórias que eles contêm. Mas prepare-se para algo que vai transformar completamente sua relação com o fracasso. Jung descobriu que existe uma categoria especial de erros que ele chamava de erros sagrados. Esses são erros que parecem devastadores no momento em que ocorrem, mas que retrospectivamente se revelam como pontos de virada essenciais em nossa jornada de individuação. Esses erros sagrados quase sempre nos forçam a confrontar aspectos de nossa sombra que de outra forma evitaríamos indefinidamente. O que torna esses erros sagrados é que eles nos catapultam para fora de nossas zonas de conforto psicológico de forma tão dramática que somos forçados a desenvolver capacidades interiores completamente novas. Jung observou que esses erros frequentemente envolvem a perda de algo que considerávamos essencial para nossa identidade. Um relacionamento, uma carreira, uma imagem de nós mesmos, uma crença fundamental sobre como o mundo funciona. Quando justificamos esses erros sagrados, perdemos completamente sua função iniciática.
Em vez de permitir que eles nos transformem, gastamos nossa energia tentando retornar ao estado anterior, tentando consertar o que foi quebrado. Mas Jung descobriu que esses erros não podem e não devem ser consertados. Eles devem ser atravessados como portais para níveis mais profundos de nossa própria verdade. E aqui está algo que a maioria das tradições de desenvolvimento pessoal completamente ignora. Jung percebeu que nossos maiores erros quase sempre ocorrem quando estamos inconscientemente resistindo ao próximo estágio de nossa evolução arquetípica. A psique possui uma sabedoria intrínseca que sabe exatamente quando estamos prontos para dar o próximo passo em nossa jornada. Mas nossa personalidade consciente frequentemente se agarra a padrões familiares por medo do desconhecido. Os erros funcionam então como dinamite psicológica, explodindo as estruturas que nos mantêm presos em estágios superados de desenvolvimento. Jung descobriu que quando paramos de justificar esses erros explosivos e em vez disso nos perguntamos para onde esse erro está tentando me levar, frequentemente descobrimos que eles são convites diretos para abraçar aspectos mais maduros e autênticos de nossa personalidade. Muitas pessoas relatam que, ao praticar essa forma de questionamento não defensivo, começam a perceber padrões nos seus erros que antes pareciam aleatórios. Eles descobrem que seus erros relacionais sempre ocorrem quando estão evitando maior intimidade emocional, ou que seus erros profissionais sempre emergem quando estão resistindo a assumir maior responsabilidade criativa. Essa percepção de padrões transforma os erros de experiências embaraçosas em mapas precisos de crescimento pessoal. Jung observou que existe uma correlação direta entre nossa capacidade de não justificação e nossa capacidade de acessar o que ele chamava de imaginação ativa, a habilidade de dialogar conscientemente com conteúdos arquetípicos do inconsciente. Quando paramos de desperdiçar energia em defesas mentais, essa energia se torna disponível para formas mais sutis e criativas de consciência. Pessoas que dominam a não justificação frequentemente desenvolvem capacidades intuitivas e visionárias que antes pareciam impossíveis, e o que vem a seguir vai além de qualquer compreensão convencional sobre psicologia. Jung descobriu que a prática da não justificação eventualmente nos conecta com o que ele chamava de corpo sutil da psique. Esse é um nível de consciência onde pensamentos, emoções e sensações físicas se fundem em uma unidade experiencial que transcende as divisões ordinárias entre mente e corpo. No corpo sutil, os erros são experimentados não como eventos externos que acontecem conosco, mas como movimentos energéticos internos que revelam desequilíbrios ou bloqueios em nossa configuração psicossomática total. Jung descobriu que pessoas que acessam esse nível de consciência podem literalmente sentir um erro se aproximando no seu corpo antes que ele se manifeste externamente, e podem frequentemente corrigi-lo ou transformá-lo no nível energético antes que se concretize em ação. Mas mesmo isso é apenas uma preparação para algo ainda mais extraordinário. Jung percebeu que quando verdadeiramente dominamos a arte da não justificação, começamos a acessar camadas da consciência que ele associava com o que chamava de self arquetípico, o núcleo transpessoal de nossa individualidade que transcende tanto o ego pessoal quanto os complexos inconscientes. Nesse nível de consciência, os erros são percebidos como movimentos necessários em uma dança cósmica muito maior, expressões temporárias de desequilíbrio que servem ao equilíbrio superior da totalidade. Pessoas que acessam essa perspectiva relatam uma sensação de estar simultaneamente totalmente responsáveis por suas ações e completamente livres da necessidade de se defender ou justificar. É um paradoxo que só pode ser vivido, nunca completamente compreendido mentalmente. Jung descobriu que esse estado de consciência não defensiva naturalmente atrai o que ele chamava de eventos sincronísticos, coincidências significativas que refletem a ordem arquetípica operando através da realidade ordinária. É como se parar de desperdiçar energia em justificativas nos alinhasse com fluxos mais profundos de significado que sempre estiveram orquestrando os eventos de nossa vida, mas que nossa mente defensiva nos impedia de perceber. E quando você realmente compreender que seus erros são expressões da sabedoria arquetípica tentando guiá-lo para sua máxima realização,
Quando você perceber que cada falha é uma correção de curso disfarçada, sua relação com a imperfeição se transformará tão radicalmente que você começará a ver os erros de outras pessoas também com essa mesma compaixão arquetípica, reconhecendo neles os mesmos movimentos sagrados de autorregulação que agora consegue perceber em si mesmo. Mas aqui está algo que vai abalar completamente sua compreensão sobre crescimento espiritual. Jung descobriu que existe uma conexão direta entre nossa capacidade de não justificar erros e nossa capacidade de acessar o que as tradições alquímicas medievais chamavam de opus contra naturam, a obra contra a natureza. Essa obra não se refere a ir contra as leis naturais, mas sim a transcender as limitações da natureza inferior através de um processo de morte e renascimento consciente. Cada vez que resistimos ao impulso de justificar um erro, estamos literalmente morrendo para uma versão menor de nós mesmos e renascendo para uma versão mais expandida. Jung percebeu que esse processo de morte e renascimento não é apenas uma metáfora poética, mas um fenômeno psicofisiológico real que pode ser observado através de mudanças na atividade cerebral, na química hormonal e até mesmo na expressão genética. O fascinante é que Jung descobriu correspondências precisas entre esse processo de não justificação e as fases da grande obra alquímica. A nigredo, o estágio de escuridão, corresponde ao momento inicial de confrontar o erro sem defesas. A albedo, o branqueamento, corresponde à purificação que ocorre quando paramos de contaminar a experiência com nossas interpretações defensivas. A rubedo, o avermelhamento, corresponde à integração final onde o erro se transforma em sabedoria incorporada. Mas o que Jung descobriu que vai além de qualquer ensinamento alquímico tradicional é que esse processo cria o que ele chamava de personalidade diamante, uma configuração psíquica tão estável e multifacetada que pode refratar qualquer experiência, por mais dolorosa ou desafiadora, em facetas de beleza e significado. Pessoas que desenvolvem essa personalidade diamante literalmente transformam tudo que tocam em oportunidades de crescimento, não através de otimismo forçado, mas através de uma capacidade alquímica natural de encontrar o ouro espiritual escondido em qualquer experiência. E aqui está algo que a maioria dos estudiosos de Jung nunca compreenderam completamente. Ele descobriu que nossos erros não são apenas individuais, eles são também coletivos. Cada erro pessoal que cometemos está conectado a padrões arquetípicos que toda a humanidade está processando coletivamente. Quando justificamos nossos erros pessoais, estamos contribuindo para a perpetuação de padrões de inconsciência coletiva que afetam a evolução de toda a espécie humana. Por exemplo, Jung observou que os erros relacionados ao abuso de poder individual refletem e alimentam o arquétipo coletivo do tirano sombrio, que se manifesta em líderes autoritários ao redor do mundo. Os erros relacionados à negligência emocional individual contribuem para o arquétipo coletivo do abandono, que se expressa através de estruturas sociais que desumanizam as pessoas. Quando paramos de justificar esses erros pessoais e, em vez disso, os integramos conscientemente, estamos literalmente contribuindo para a cura desses padrões arquetípicos coletivos. Jung percebeu que pessoas que dominam a arte da não justificação se tornam o que ele chamava de indivíduos curativos, pessoas cuja simples presença ajuda outros a integrar seus próprios conteúdos sombrios sem necessidade de defesas elaboradas. Essas pessoas desenvolvem uma qualidade de aceitação tão profunda que outros automaticamente se sentem seguros para serem vulneráveis e autênticos em sua presença. Mas prepare-se para algo que vai revolucionar sua compreensão sobre relacionamentos humanos. Jung descobriu que quando duas pessoas que praticam a não justificação se encontram, elas criam o que ele chamava de campo de individuação mútua. Nesse campo, os erros de um partner automaticamente ativam insights no outro, e vice-versa. É como se os erros se tornassem uma linguagem sagrada, através da qual duas psiques podem se comunicar nos níveis mais profundos. Relacionamentos que operam nesse campo de individuação mútua transcendem completamente as dinâmicas convencionais de culpa, ressentimento e manipulação emocional. Em vez disso,
Cada conflito se torna uma oportunidade para ambos os partners evoluírem simultaneamente. Jung observou que casais que conseguem estabelecer esse campo frequentemente relatam experiências de sincronicidade aumentada, como se o universo conspirasse para apoiar sua jornada conjunta de crescimento. E mesmo isso é apenas a entrada para algo imensamente mais vasto. Jung descobriu que a prática da não justificação eventualmente nos conecta com o que ele chamava de mente arquetípica, uma forma de consciência que transcende completamente a perspectiva individual e nos permite perceber os padrões universais que governam toda manifestação. Nessa mente arquetípica, nossos erros pessoais são vistos como pequenas ondulações em um oceano infinito de inteligência cósmica em constante autoequilíbrio. Pessoas que acessam essa mente arquetípica relatam experiências extraordinárias de compreensão universal. Elas começam a perceber como seus erros pessoais mais insignificantes estão conectados a movimentos planetários, ciclos cósmicos e padrões evolutivos que abrangem milhares de anos. Não é uma perspectiva que diminui a importância da experiência individual, mas que a situa dentro de um contexto tão vasto que toda resistência e justificação se torna automaticamente irrelevante. Jung percebeu que essa expansão de consciência não é apenas uma experiência mística abstrata, mas tem consequências práticas profundas. Pessoas que operam a partir da mente arquetípica desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural de antecipar e navegar mudanças complexas em suas vidas pessoais e profissionais. Elas parecem estar sempre no lugar certo na hora certa, não por sorte, mas porque estão alinhadas com fluxos arquetípicos de oportunidade e crescimento. O que vem a seguir vai além de qualquer coisa que Jung algum dia publicou abertamente. Em seus escritos privados, ele descreveu indivíduos raros que conseguiram integrar tão completamente a prática da não justificação que desenvolveram o que ele chamava de consciência cristalina, um estado onde a mente se torna completamente transparente aos movimentos do self arquetípico. Nessa consciência cristalina, não existe mais diferenciação entre erros e acertos, entre falhas e sucessos, entre sombra e luz. Tudo é percebido como expressões igualmente válidas de uma inteligência cósmica infinitamente criativa, brincando consigo mesma, através de formas aparentemente separadas. Pessoas nesse estado relatam uma liberdade e espontaneidade que transcende qualquer conceito convencional de realização pessoal. E aqui está o segredo que Jung guardou até seus últimos dias. Ele percebeu que essa consciência cristalina não é um estado final de desenvolvimento, mas, na verdade, o estado natural da psique humana quando não está obstruída por padrões defensivos. Nossas justificativas não são apenas hábitos ruins que desenvolvemos, elas são literalmente véus que cobrem nossa natureza búdica original, nossa claridade inerente. Jung descobriu que quando removemos esses véus através da prática consistente da não justificação, não estamos nos tornando algo que não éramos antes. Estamos simplesmente retornando ao que sempre fomos por baixo das camadas de condicionamento defensivo. É um processo de descoberta, não de criação, um desvelamento da perfeição que sempre esteve presente, mas obscurecida por nossas tentativas de nos proteger de nossa própria vulnerabilidade. Mas aqui está onde as coisas se tornam verdadeiramente misteriosas. Jung percebeu que esse processo de retorno à claridade original não acontece apenas no nível individual. Ele descobriu evidências de que existe uma rede de individuação coletiva, através da qual cada pessoa que remove seus véus defensivos contribui para o despertar de toda a rede. É como se a humanidade fosse um organismo único, acordando de um sonho coletivo de separação e defesa. Pessoas que contribuem para essa rede frequentemente relatam experiências de receber insights e compreensões que claramente não se originaram de seu processo mental pessoal, mas que emergiram espontaneamente como dons da rede coletiva. Jung suspeitava que estamos nos aproximando de um momento na evolução humana onde essa rede se tornará suficientemente densa para criar o que ele chamava de salto quântico de consciência coletiva. E quando você perceber que seus erros individuais são, na verdade, oportunidades de servir a essa evolução coletiva, quando compreender que cada momento de não justificação
É um ato de serviço à elevação da consciência humana como um todo. Sua motivação para esta prática se transformará de desenvolvimento pessoal em devoção cósmica, de crescimento individual em participação consciente na grande obra de transmutação planetária que está acontecendo bem diante de nossos olhos através de cada alma, corajosa o suficiente para encontrar-se com sua própria imperfeição, sem armaduras ou desculpas. Hoje, você atravessou o portal mais sombrio e radiante da alma humana. O que antes era apenas erro, agora se revela como linguagem secreta do Self. Cada falha, uma carta cifrada do inconsciente pedindo para ser lida, cada justificativa, um véu sendo removido dos seus olhos interiores. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta jornada. Algo ancestral despertou em você. A capacidade alquímica de transformar chumbo em ouro, imperfeição em sabedoria, resistência em fluidez cósmica. O método de Jung não apenas te ensinou a parar de justificar, ele ativou em você a função transcendente que transforma cada encontro com sua própria sombra em um nascimento para uma versão mais vasta de quem você realmente é. E ainda falta uma última revelação. Um presente oculto que Jung reservava apenas para aqueles corajosos o suficiente para chegar até o fim desta travessia alquímica. Antes de prosseguir, se esta mensagem atravessou as defesas do seu ego e tocou diretamente o núcleo da sua alma, escreva nos comentários: eu aceito meus erros como portais sagrados para minha individuação. Assim reconhecerei quem está verdadeiramente pronto para a grande obra interior que nos aguarda. Se você sente que algo antigo despertou em você durante estes minutos, se uma parte esquecida da sua psique começou a pulsar com vida nova, então você é uma das raras almas que escuta o chamado silencioso da individuação. Inscreva-se neste canal e caminhe conosco através dos mistérios mais profundos da psique humana, onde cada vídeo é um ritual de despertar, cada palavra uma chave para regiões inexploradas da sua própria totalidade. Aqui não oferecemos apenas conhecimento, oferecemos iniciação nos segredos arquetípicos que Jung descobriu, mas poucos ousaram verdadeiramente aplicar. Que seus erros se tornem espelhos onde a luz da sua alma se reconhece, até que não reste diferença entre quem você pensa que é e quem você sempre foi no coração do mistério. Agora, para você que permaneceu até este momento sagrado, que atravessou toda essa jornada de descoberta sem recuar diante das verdades mais desafiadoras sobre a natureza humana, tenho um presente secreto, uma técnica alquímica que Jung desenvolveu em seus últimos anos e compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos. Chama-se o espelho da não justificação. Você precisará de um espelho, uma vela, papel e caneta. Acenda a vela em um ambiente escuro e sente-se diante do espelho. Olhe profundamente em seus próprios olhos por 3 minutos sem desviar o olhar, respirando lentamente. Então, em voz alta, confesse para sua própria imagem no espelho um erro recente pelo qual você ainda sente a necessidade de se justificar. Diga apenas os fatos, sem explicações ou desculpas. Observe que emoções surgem no seu corpo. Em seguida, ainda olhando nos seus olhos no espelho, pergunte: o que você veio me ensinar através deste erro? Escute em silêncio por 2 minutos. Qualquer palavra, imagem ou sensação que emerja, escreva no papel sem julgamento. Apague a vela e guarde o papel. Releia após uma semana. E você descobrirá que sua própria sombra se tornou sua professora mais sábia, falando através da linguagem simbólica que transcende toda necessidade de defesa ou justificação.